Abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de João. Não é o Evangelho, tá? Primeira carta, 1 João. Vamos encerrar o capítulo 1 e iniciar o capítulo 2 dessa carta, tá bom? Nossa continuação do estudo da primeira carta do apóstolo João. Capítulo 1, a partir do versículo 8. 1 João, capítulo 1. A partir do versículo 8. Todos encontraram? A gente vai seguir até o versículo 11 do capítulo 2, tá bom? Bem, a palavra do nosso bondoso Deus diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, poderoso, ó Senhor, soberano do universo. Nós clamamos unicamente a Ti, ó Deus, o único e verdadeiro Deus, o único que é digno de louvor, de glória, de adoração, o único que pode ouvir as nossas orações, porque só o Senhor é onisciente, só o Senhor é imenso, infinito, abarca todo o universo, mas transcende-o em muito. Só o Senhor é verdadeiramente Deus, tem poder para não só ouvir, mas agir em nosso favor quando te clamamos. Nós clamamos a Ti agora, Deus, que estamos diante da Tua perfeita palavra. Que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, ilumine os nossos entendimentos, abra os olhos do nosso coração, abra nossa mente para crer, entender e praticar a Tua verdade, ó Deus, com fidelidade, com amor, com temor, respeito à Tua glória, à Tua grandiosidade, à Tua imensidão. Em nome do Teu Filho amado, te peço que o Senhor nos auxilie em todas essas coisas. E confiados em Teu poder, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. A Ti, ó Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, caso alguém tenha alguma dúvida, pode levantar a mão para perguntar. Então nós
iniciamos na semana passada, esse é o nosso segundo estudo, na primeira carta de João. Uma carta que eu disse que é muito instrutiva para a igreja, ela lida com verdades fundamentais para um cristianismo autêntico, uma vida cristã saudável, uma vida cristã baseada na verdade da palavra de Deus, mas num compromisso sério com o Senhor, na nova vida que Ele nos dá. Bem, quem é o autor dessa carta? Nós já vimos. João, o apóstolo, o discípulo amado. E essa carta que João faz é uma carta geral. É interessante que eu disse que ele não cumprimenta no começo, ele já vai trazendo verdades, parece que ele está fazendo um sermão para a igreja. Em parágrafos, a gente vê João indo de um tema ao outro, cada um mais importante do que o outro, e ao mesmo tempo esses temas eles se entrelaçam e trazem grandes verdades para nós. Por isso que eu disse que talvez o melhor método de estudar essa carta seja por parágrafos, os parágrafos que ela traz. E é isso que temos feito. Bem, nessa carta, João trata de grandes questões. Questões arrependimento, pecado, o poder de Cristo para perdoar, o poder devastador do pecado, de como ele cega, a luz de Cristo e da sua obra, como nos faz andar, enxergar o mundo, a existência, com os olhares da fé, com a ótica verdadeira do Senhor. E tantos outros temas importantes, como devemos viver em unidade, em igreja, como devemos viver em unidade com os nossos irmãos, como devemos amar os nossos irmãos. João passou a ser chamado até de apóstolo do amor, porque ele fala muito desse tema nessa carta. Mas tem outras verdades que João também combate, de erros doutrinários que estavam surgindo ali no começo da igreja. Erros esses que, infelizmente, se mantiveram vivos ao longo da história da igreja e que talvez a gente tenha experimentado em algumas andanças dentro do cristianismo, por aí, alguns resquícios dessas falhas. Ali estava surgindo uma heresia, ou pelo menos o começo dela, que é o gnosticismo. Naquele começo a gente chama de protognosticismo, onde vimos como os homens interpretavam errado por causa de uma mistura de filosofia grega, do legalismo judeu, farisaico, e com a roupagem de cristianismo, e como os homens achavam que eram pessoas iluminadas, especiais, detinham agora um conhecimento místico, oculto, que só tinha sido revelado a elas. E aí diziam elas que então elas transcenderam e a matéria é má, mas o espírito é bom. Então, porque a matéria é má e Deus é bom e Deus é espírito, ele não pode ter sido feito carne. Veja, isso destruía todo o cristianismo. Então o verbo não encarnou e João começa logo falando dessa verdade. Isso é fundamental para nós. Não há cristianismo sem crer que o nosso Senhor veio em carne, semelhante a nós em todos os aspectos, com exceção do pecado. Veio puro, como ele é de fato. Então, 3 temas, eles são bem recorrentes. Na verdade, 3 verdades fundamentais para a vida cristã são bem recorrentes nessa carta. Eu já citei e repito. A doutrina genuína. O cristão verdadeiro tem que se alimentar da doutrina verdadeira. Infelizmente, o que a gente tem visto nas igrejas são misturas heréticas ou ensinos extremamente rasos da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela é profunda, ela mexe com todo o nosso ser, com toda a nossa existência e toda a nossa prática. Então é fundamental que o cristão verdadeiro esteja apoiado na doutrina genuína. Bem, só conhecer a doutrina genuína não é suficiente. Então João também bate muito na tecla do prática, a vida obediente. A vida obediente, ela larga as coisas más. Ela larga o mau procedimento do velho homem. Mas não é só isso. O terceiro ponto é que nós devemos também ter uma devoção fervorosa, uma vida fervorosa. Não é só largar o que o Senhor nos diz que é errado, que enxergamos em sua palavra que é errado para largar. Mas é que nós ativamente devemos viver uma vida para o bem. O verdadeiro bem para a glória de Deus. Amando verdadeiramente, pondo em prática o mandamento do amor. Então esses temas, esses tópicos, eles são recorrentes, essas verdades, e nós vamos enxergá-las mais algumas vezes. Então nós já vimos
Nós tivemos a oportunidade na semana passada, na parte 1, que também está gravada, estudamos os 2 primeiros parágrafos do capítulo 1. Primeiro parágrafo que falava sobre a encarnação do Verbo, que Jesus veio, que é fundamental que a gente creia nisso, que ele se fez carne e habitou entre nós, como está escrito, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas também, no segundo parágrafo, nós vimos que o povo de Deus é o povo da comunhão. É o povo que deve viver e andar em comunhão, uns para com os outros dentro da igreja de Cristo, mas comunhão também com o Pai e com o Filho. Isso aqui é um prato cheio para práticas cristãs verdadeiras, mas também para aqueles que não foram renascidos do Espírito, é um prato cheio para colocar sementes maldosas dentro da igreja. Então nós devemos andar em unidade. Significa dizer que devemos manter comunhão, pensar igual naquilo que é fundamental que pensemos igual. E é possível, Nós já estudamos o retrato da igreja no corpo apostólico. Nós vimos que ali tinha um publicano, que era considerado um traidor do povo judeu, que trabalhava para os romanos. E dentro do corpo apostólico também tínhamos um zelote, alguém que era revoltado contra o império. E você vê Mateus e esse Simão Zelote se degladiando. Algum relato disso? Não. Há um relato que o poder transformador de Cristo os restaurou de tal forma que eles viveram em comunhão e deram a sua vida, não pelo Império Romano e nem pela causa da liberdade contra os romanos, mas deram sua vida pelo Evangelho. Deram sua vida por Cristo. Então nós devemos viver em comunhão. Esse é um dos pontos que destacam o verdadeiro cristão. Ficou para nós hoje iniciarmos o 3º parágrafo do capítulo 1. Parágrafo esse que nos apresenta um advogado fiel, que nos apresenta um socorro bem presente para um crente em qualquer momento. Então, assim como nós não podemos manter comunhão com Deus e andarmos nas trevas, que é o que João fala no parágrafo anterior, quem está nas trevas não tem comunhão com Deus. Para ter comunhão com Deus tem que andar na luz, porque Ele é a luz. O seu caminho é um caminho de luz. Então, não tem como dizer, olha, eu estou em sintonia, eu estou ligado ao meu Deus pelos vínculos do amor, e a minha vida é uma vida de trevas, de pecado. Assim como isso é uma grande verdade, também temos que reconhecer outra verdade triste. Que para alguns pode até parecer verdade conflitante, mas não é. Nós veremos que não é. A outra verdade triste é que nós devemos reconhecê-la, inclusive, para que haja uma verdadeira transformação, para que haja um verdadeiro aperfeiçoamento. Ela nos é apresentada no versículo 8. Eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, acompanhando, atento para não perder nenhum detalhe da palavra do nosso Deus. João escreve o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Que coisa interessante. Ao passo que não devemos ser hipócritas quanto ao nosso proceder diante de Deus, devemos viver uma vida de santidade, que é assim que nós mantemos comunhão com Deus, quando ouvimos os seus ensinos, quando obedecemos o seu chamado, quando ativamente buscamos a sua glória. Também não podemos ser mentirosos quanto à nossa natureza caída. E nós, crentes, temos que lidar com essas duas verdades. Devemos andar na luz, mas ainda, infelizmente, possuímos uma natureza caída. Uma natureza que, se não for domada, ela é inclinada para o mal, inclinada para o erro. Toda a obra da redenção foi necessária por causa da maior de todas as doenças. E a maior de todas as doenças é o pecado maldito que atingiu todos os homens. O pecado maldito é o pior dos inimigos. É a doença mais perigosa, porque dela derivam todas as outras. Sendo assim,
Todo cristão ele deve ter em sua consciência a verdade de que a sua natureza ainda é manchada pelo pecado. Ainda está maculada pelo erro, pelo engano do pecado. E, portanto, a nossa necessidade de Cristo não é momentânea. Para o momento em que a gente vai na frente da igreja, que alguém faz uma apelo, olha, vem aceitar Cristo, aí você vai lá na frente. Aí quando é um reformado como nós, se arrependa, você diz, eu me arrependi. Mas não é momentânea. A dependência de Cristo é constante, até o fim. E depois do fim, continuaremos dependentes dele por toda a eternidade. Aquele que não tem essa consciência, aquele que não foi despertado pela verdade de que é um pecador, de que seu débito para com o Senhor é um débito infinito e eterno, esse jamais poderá desfrutar da graça de Cristo, que transborda em nossos corações na forma de perdão. Só se pode desfrutar da graça de Cristo se tivermos a consciência dos nossos pecados. Quem não se reconhece como pecador não pode ter comunhão com Deus. Veja, é uma coisa puxa a outra. E reconhecer esse pecador é fundamental. Porque é o nosso estado de pecado que fez com que Cristo encarnasse. E tornou necessária a vinda de Cristo. Quem não se reconhece como pecador não pode ter comunhão com Deus. Porque só existe comunhão com o Pai mediante o vínculo da perfeição, que é Cristo. O seu amor, a sua morte na cruz, o seu sacrifício perfeito. Então, para andarmos na luz, precisamos fazer a boa confissão. Não só a confissão da nossa fé, de que cremos em Cristo, mas a confissão de que somos pecadores. Esse reconhecimento deve ser constante. Detalhe, esse reconhecimento não é só você dizer assim, Senhor, eu sou um pecador. Deus sabe. É importante que você saiba da sua condição de pecado. É importante que você constantemente se lembre que você necessita da graça de Cristo. Que você não pode manter-se vivo para a eternidade pela sua própria força. Porque você tem uma natureza ainda caída, mas que Cristo transforma. E essas verdades, elas estão muito claras na Escritura. O apóstolo Paulo escreve, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos a uma se fizeram inúteis. O pecado atingiu a todos os homens. Está muito claro em sua palavra. Mas se o evangelho fosse só até aí, infelizmente a gente estava perdido. Por outro lado, graças a Deus não é até aí, é que a gente não fica desamparado nessa nossa confissão de fragilidade. Quando a gente se reconhece como pecador, nós não ficamos à mercê de nossa própria fragilidade, do nosso próprio pecado, do nosso próprio engano. A verdade, como está escrito também em Romanos, é que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus. E como é que isso acontece? Veja o que João escreve no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então observa a seguinte estrutura. Isso, inclusive, compreender essas estruturas é muito importante para que você pregue o evangelho. Pregue o evangelho racionalmente, não só usando os textos bíblicos, mas podendo explicar às pessoas a estrutura da nossa fé. O verdadeiro cristão, ele deve manter comunhão com a igreja, com o pai e com o filho. Note, não só pregando o evangelho, tá? Para descrentes, mas até exortando os seus irmãos cristãos que estão andando por caminhos de trevas. O verdadeiro cristão deve manter comunhão com a igreja, com o pai e com o filho. Nós já vimos isso, está muito claro. Existe cristão fora da igreja? Quando Cristo veio, o que foi que Cristo fez? A primeira coisa que ele fez foi separar 12 homens.
Se Deus permitir, no domingo, eu vou pregar um texto que fala sobre uma extensão um pouco maior dos discípulos que o seguiam. E da pluralidade da igreja que já o seguia. A primeira coisa que Cristo fez foi fundar a igreja. Os homens, não. Jesus nunca fundou uma religião. Quem fala isso, essas frases de efeitos liberais, heréticos, nunca leram a escritura de verdade. A primeira coisa que Cristo faz é fundar um corpo de pessoas que o seguiam. O que Jesus não faz é construir um templo. Até porque ele usufruía na sinagoga, inclusive. Ele ia lá pregar, a gente lê isso. O que Jesus faz é separar homens comuns como nós, pescadores, e lhes atribuir funções importantes, ministeriais, como não havia igreja, tinha até ministério. Então é fato que o verdadeiro cristão deve andar em comunhão, não só entre os irmãos na igreja, mas também com o pai e com o filho. Isso é uma grande verdade que já vimos. A outra verdade que já vimos é que o verdadeiro cristão deve andar na luz, porque o nosso Deus está na luz inacessível, porque ele é puro e ele quer que seus filhos andem em pureza. Aí você se pergunta, então como o crente anda na luz? Como andar na luz? Quando andar na luz? Primeiro, é recebendo a verdadeira doutrina, que está na palavra de Deus. Então onde é que está o nosso guia? São nos livros de teologia. Existem excelentes, eu amo os livros de teologia. Vocês devem amar, da boa teologia, claro. Mas o nosso guia é a palavra de Deus. E ele já nos deu a boa doutrina. Nós devemos amar. Devemos amar a teologia também, tá, irmãos? Mas a nossa confiança... Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente se baseia em muita coisa. Em opiniões, fulano de tal disse isso. Então esse agora é o método de viver. A gente se baseia na opinião de familiares, de amigos. Todo mundo tem uma filosofia sobre como é o melhor de viver. O cristão diz, eu não tenho a minha própria, eu não crio. A minha está aqui, revelada. Eu busco-a, encontro, porque o Senhor é bom. Então, o verdadeiro cristão na luz, quando ele recebe a verdadeira doutrina da palavra de Deus, ama, se aprofunda. Ele anda na luz quando ele não só recebe, mas quando ele obedece aos ensinos que estão propostos por Deus. E quando ele vive essa verdade fervorosamente. Quando ele entende que assim é o modo de viver do peregrino que está caminhando para o céu. Não pelas suas próprias pisadas, mas porque Deus tem sustentado ele em cada passo. Então, o cristão deve viver em comunhão. O cristão deve andar na luz, e ele faz isso recebendo a palavra de Deus e obedecendo. Porque já vimos lá, está escrito, quem não anda na luz não tem comunhão com o Pai nem com o Filho. A gente já leu isso na carta de João. Quem diz que não tem pecados, agora João diz, é mentiroso. Obviamente. Pois nega justamente um desses pontos, a doutrina, a palavra de Deus diz, somos pecadores. E a gente isso evidencia-se em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas palavras, quando a gente não está vigiando. Portanto, quem diz que não tem pecados, não mantém comunhão com Deus. Porque de cara ele já é considerado um mentiroso. Que é um pecado gravíssimo. Logo, está nas trevas. Então, que João está nos ensinando que nós temos que reconhecer a nossa condição de pecadores. Você se pergunta, como é que eu concilio essas duas coisas? Como é que eu concilio? Eu me reconheço como um pecador e ao mesmo tempo eu ando na luz. Como conciliar essas coisas? A conciliação disso, isso aqui é um pouco da tensão do já, mas ainda não. Eu já sou salvo, mas eu ainda sinto os efeitos do pecado no meu corpo. Paulo diz, o bem que eu quero não faço, o mal que eu quero é esse que faço, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí Paulo diz o quê? Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que nos livra. Então, como conciliar ser um pecador e andar na luz? Como isso é possível? É possível porque Cristo perdoa os nossos pecados. Para Cristo perdoar os nossos pecados, nosso primeiro passo é confessá-los. Reconhecer que temos eles. Reconhecer que eles são maus
E que eles não devem ser acariciados como uma característica, isso é da minha personalidade forte. Não, isso você é um pecador. Você tem que mudar para a glória de Deus. Então por que nós podemos mudar? Por que nós devemos mudar para andar na luz? O texto nos diz, porque ele é fiel. Por isso que nós podemos fazer isso. Mas o texto só diz isso? Não. Porque ele é justo e nós não somos. Ele pode fazer por mim. Porque ele pode efetivamente, o texto diz, perdoar os nossos pecados. E o texto acaba por aí. Como se fosse assim, a parte da culpa Jesus perdoa e pronto. Não. Ele perdoa os pecados e ele nos purifica de toda injustiça. É assim que podemos nos reconhecer como pecadores e sermos constantemente purificados para andarmos na luz, porque ele é fiel e justo e pode todas as coisas. Em Cristo está toda a boa dádiva da graça. Esse é João está dizendo assim, está esmiuçando o evangelho. Está pegando, olha, os detalhes do evangelho assim, ó, isso aqui é antropologia bíblica. Você é um pecador. Você precisa reconhecer isso. Mas isso aqui é soteriologia. A doutrina da salvação é Cristo pode fazer por você isso. Ele pode mudar direto o seu ser, a sua existência. Não só perdoando, mas purificando você. A ideia da purificação mostra o poder de Deus em nossa natureza interior. Transformadora, graciosa e bendita. João vai além. Olha, você não só é errado, é mentiroso, se você disser assim, eu não tenho pecado. Talvez seja o argumento de muito ímpio quando você vai pregar o evangelho. Meu irmão, o ímpio, quando você vai pregar o evangelho, ele não diz assim, eu não tenho pecado, não. Explicitamente. Ele diz com outras palavras, ele diz assim, olha, muito massa, igreja, muito legal. Mas tem muita gente ali, ó, as pessoas que estão perdidas nas drogas, essas precisam de igreja, nos vícios, aquelas pessoas que têm uma vida terrível, imoral, aquela pessoa precisa da igreja. Minha vida é muito tranquila, eu tô tranquilo. Deus sabe como é o meu relacionamento com ele, eu e Deus. Quantas vezes você já não ouviu essa balela? Deus sabe do meu coração. É? Isso não te assusta, não? Ele sabe do teu coração, pecaminoso? E João vai além. Você não é só um mentiroso se você não se reconhece como um pecador totalmente necessitado da graça dele, do favor dele. Porque ser um pecador e se reconhecer é saber também que você é incapaz de pagar pelo seu pecado. Que a sua única chance é se Cristo for favoroso com você, for gracioso. Aí João diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Não é só que você é um mentiroso, é que você faz de Deus um mentiroso. Então aqui, no versículo 10, fica mais claro ainda a extrema importância da verdadeira doutrina do Evangelho. Porque onde é que aprendemos que somos pecadores? Onde é que o nosso coração é dilacerado para nós mesmos? Que a palavra de Deus diz que a palavra dele é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra tal ponto o nosso coração, as nossas juntas e medulas, que ele divide todas as coisas. E essa palavra é apta para discernir os pensamentos e desejos dos nossos corações. Essa palavra, ela rasga o nosso próprio interior, que a gente percebe coisas que estavam em nós, que nunca percebemos. Essas coisas você não percebe, por mais honrado que seja o trabalho dos psicólogos, você não percebe sentado num divã ou numa cadeira do psicólogo. Essas coisas que diz respeito ao dano do pecado, você só percebe quando a palavra de Deus invade o seu coração e rasga a sua mente, o seu espírito de um lado a outro, dividindo juntas e medulas, dizendo, aqui está a sua falha, aqui está o seu pecado, a raiz de todo mal. Então está claro que a boa doutrina do Evangelho é fundamental. Então quem diz não ter pecado é um mentiroso. Foi o que João disse no versículo 8. Mas quem diz isto também está testemunhando contra Cristo.
testemunhando contra Deus. Em outras palavras, está dizendo assim: eu sou a testemunha de que Deus está mentindo. A palavra dele diz que todos têm pecado, mas eu digo que não tem. Quem procede assim, João afirma, a palavra não está enraizada nele. Quem diz que não tem pecado, e não se reconhece como totalmente necessitado, não foi invadido pela gloriosa palavra de Deus. Quem nos revela a nossa natureza caída e pecaminosa é o nosso próprio Deus que nos restaura, através da sua palavra. Mas aquele que nega isso, nega a palavra que move todo o evangelho. Veja, é o nosso pecado a causa da encarnação de Cristo. É o nosso pecado a causa da sua morte. É o nosso pecado a causa do juízo final. É o nosso pecado a causa de toda a obra da redenção. Quem diz não ter pecado, ou quem age como se não tivesse, em outras palavras, está rejeitando toda a palavra de Deus e fazendo do Senhor um mentiroso. E eu te convido a pensar o que é fazer de Deus um mentiroso na perspectiva bíblica. Na perspectiva de João, um judeu que andou com Cristo, que ouviu todo o ensino de Cristo. Eu te convido a pensar o que João quer dizer quando ele diz assim, quem faz isso é mentiroso. João ouviu os ensinos de Cristo, já conhecia o Antigo Testamento, como um bom judeu. Ele sabia que a Bíblia diz que é o diabo que é o pai da mentira. Cristo diz isso. Confronta os fariseus, né, dizendo assim, vocês querem fazer a vontade do pai de vocês. O pai de vocês não é Deus, não, é o diabo. Agora, quando... Isso é interessante, que essa é a única obra, né, criacional atribuída ao diabo. O diabo é o criador, o pai da mentira. É engraçado que João está dizendo assim, quando você diz que não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso. Você está fazendo uma comparação do Senhor todo puro, que habita em luz inacessível, ao ser mais perverso que já existiu, ao diabo. Isso não tem outra palavra. Aquele que diz assim, eu não tenho pecado, em outras palavras, está blasfemando contra o Senhor. É uma vida de falsa confissão. É uma vida sem arrependimento, sem temor. Resta apenas a expectativa de um juízo severo. Graças a Deus que Ele tem nos restaurado, Ele tem aberto os nossos olhos, tem feito com que a gente busque cada dia mais a sua luz, para que a gente não ande nessas trevas. Portanto, sempre que você quiser dar uma desculpa para você mesmo do seu pecado, seja a sua personalidade maligna, seja o seu jeitinho de ser, seja uma desculpa para o outro quando lhe confronta, examine-se, pois, a si mesmo, constantemente. Se isso é fundamental para a ceia, para cear, um grande exemplo da comunhão da igreja entre irmãos e com Cristo, é porque também é uma coisa que você deve fazer constantemente em sua vida. Um autoexame, para saber se você está andando na luz, ou se você está dando desculpas para o seu pecado, como se eles não existissem. Bem, aí a gente ingressa no primeiro parágrafo. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Está claro? Então, primeiro parágrafo do capítulo 2, temos o advogado fiel. Agora, um substituto perfeito. Em algumas Bíblias, em Jesus, nosso advogado, né, no título. Então João escreve assim, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
A primeira coisa que a gente repara, né, é o tratamento carinhoso de João, né, quando ele olha para os irmãos que estão recebendo essa carta. Mensagens firmes, exortações sérias, ânimo para uma vida de fé verdadeira, de fervor, mas ao mesmo tempo um cuidado, um carinho de João. Meus filhinhos. Então aqui a gente tem o tratamento de um João que é um João velho já, né? Um João que foi trabalhado em muitos sofrimentos, mas trabalhado pela graça de Cristo. Né? Ele agora chama carinhosamente a igreja, né? As suas ovelhinhas ali, de meus filhinhos. E ele faz uma exortação à santidade. Olha, eu passo que ele é engraçado, né? Porque às vezes, a gente pensa às vezes que a exortação é aquele confronto duro, né? Tem que exortar, fulano. Às vezes é fundamental. Mas João, ele vai fazer uma exortação agora para a igreja. E a sua exortação começa de uma forma totalmente carinhosa. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ó, um ânimo para uma vida de santidade. Não pequem. Isso é mal, isso é errado. Ele já tinha deixado claro no capítulo anterior como era devastador o pecado. Então, qual é o motivo dessas palavras de João agora, no capítulo 2? O motivo é, não pequem. Se aquilo valia para a igreja ali no primeiro século, vale para nós de igual modo hoje. Não pequem. E você deve se lembrar os danos do pecado. Sempre que ouvir uma exortação ao ler a palavra de Deus, ou alguém no púlpito dizer que o pecado é mau, não pequem, lembrem o que é que o pecado faz. O pecado, ele escraviza. Uma pessoa que é escrava, ela não tem vontade própria. Ela obedece ao seu senhor. Mas, Mário, o livre-arbítrio, eu sempre vivi livre. Você viveu livre para fazer a vontade do seu Senhor até então. O que Cristo faz é nos libertar. E agora você pode dizer não ao pecado. Para a glória de Deus. O pecado, ele priva o homem de uma decisão coerente. Interessante. A gente consegue pensar em várias coisas que o pecado é danoso para a vida do homem. Mas eu duvido você me mostrar uma coisa da obediência a Deus, de uma vida de devoção e santidade que seja danoso, que traga amargura e desespero total para o homem. Talvez você conheça pessoas que viveram atormentadas pelo vício e por mais que tentasse por suas próprias forças ao reconhecer que aquilo é mal, lhe escraviza. Sem uma ajuda externa, acaba sendo vencido. O pecado é pior. Ele está dentro de nós de tal forma que ele mexe com o nosso ser, a nossa existência. O pecado, ele escraviza, ele priva o homem de uma decisão coerente e ele separa o homem de Deus. Ele aliena o homem do Senhor. Por fim, o pecado mata. Em todos os níveis possíveis. Então, algumas verdades, elas precisam ser destacadas aqui. Quando a gente era escravo do pecado, a gente só podia pecar. Na conversão, o nosso velho homem foi morto. Ele foi crucificado junto com Cristo na cruz. E recebemos uma nova vida. Nós somos ressuscitados espiritualmente. O que significa dizer que agora a gente pode, por não sermos mais escravos do pecado, a gente pode dizer não ao pecado. Coisa que o ímpio não pode. Ele pode até achar que ele não. Para algumas coisas. Mas ele não diz. O crente de verdade, ele pode ser restaurado de tal forma a dizer não para o pecado. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Ele não é mais o nosso Senhor agora é Cristo. Estamos sendo libertos por meio da santificação. Dia após dia, quando ouvimos a palavra e nos submetemos a ela, estamos sendo libertos do domínio do pecado. E chegará um dia na eternidade, no grande dia, diante do trono branco, quando recebermos os nossos corpos glorificados, incorruptíveis, que seremos de uma vez por todas agora apartados da presença do pecado. O pecado será aniquilado.
Então, a nossa salvação ela existe em 3 níveis. Nós somos libertos da culpa e da escravidão. Nós estamos sendo libertos desse domínio, porque os seus traços ainda permanecem em nossos corpos. E por fim seremos libertos de uma vez por todas da sua presença. Porém, nós lidamos como no agora? Porque no agora ainda estamos manchados pela nossa natureza. Apesar de termos sido lavados por Cristo no sentido pleno da salvação, nosso corpo ainda traz as marcas de uma natureza caída. Então, quanto menos a gente tiver em comunhão com Deus, mais suscetíveis nós estaremos às fraquezas do pecado, às fraquezas carnais. Então, o cristão ele deve lidar com essas verdades, como eu já disse anteriormente. Ainda possui uma natureza pecaminosa, mas foi liberto por Deus e habitado pelo Espírito, capacitado a dizer não ao pecado. Aqui entra a nossa responsabilidade. Agora você foi liberto do pecado. Agora entra a sua responsabilidade de buscar uma vida de santidade. Mas isso só é possível porque Deus já vos libertou. Porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente, vocês são livres. Sendo assim, apesar de sermos pecadores, apesar de termos a obrigação de reconhecer a nossa condição, como já vimos, de modo algum podemos nos entregar à nossa natureza caída. Porque agora sim somos capacitados a nos alimentar da verdade de Deus. A andar segundo o seu propósito, segundo o seu testemunho, no caminho que ele preparou para que a gente andasse anteriormente. Contudo, em nossa fraqueza ainda existe a possibilidade de pecado. Existe a possibilidade de alguns deslizes, de alguns escorregões, enquanto nós peregrinamos para a eternidade. Então João ele está aqui nos ensinando que esse não é um motivo para o desespero final. Então, apesar de ser uma mensagem de exortação, dizer assim, olha, não pequem. Pecado é mal. O pecado faz tudo isso que vocês estão vendo aqui. Tem todas essas consequências malignas. Mas, olha o que está escrito, mas, contudo, ou seja, há uma possibilidade. João reconhece que mesmo o cristão transformado pode, em momentos de fraqueza, deslizar no seu procedimento. Observe, isso não é para ser a regra, isso é para ser a exceção. A gente não pode se acostumar com a regra de uma vida de pecado. Você compreende isso na palavra de Deus, meu irmão? O chamado que Cristo te faz, quando ele diz, ele é fiel para perdoar os pecados, mas também para te purificar. Então você deve se apropriar disso, dos meios que ele oferece, para que você esteja de fato andando na luz. Então há essa possibilidade, mas não é para ser a regra. João diz, mas, olha que grande verdade, que verdade perfeita para nós. Mostrando que a obra de Cristo não foi só na cruz para a eternidade, mas ela continua sendo constante para nós hoje. Hoje, se você pecar, João diz, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado fiel, que ainda hoje intercede por nós constantemente. Nele temos perdão e a redenção. Nele somos purificados. É engraçado que o nosso advogado é um pouquinho diferente do advogado. Aqui, obviamente, a comparação é com um criminalista, né? Temos Pedro. Um pouquinho diferente, porque o advogado criminalista ele vai mexer com brecha da lei, com questões, né? Colocando dúvidas para que não tenha os elementos totais para a condenação. O nosso Senhor não faz isso. Não existe uma maquiagem de Cristo para com o Pai. O nosso Senhor é um advogado perfeito. Ele diz assim, realmente, ele pecou, ele fez tudo isso. Mas a liberdade dele está assegurada porque eu dei a minha vida por ele. Porque eu
morri e paguei já por esse pecado. Esse advogado é incomparável, não existe outro assim. Por isso que João chama ele de Jesus Cristo, o justo. Não é qualquer um, é o justo. Aquele que tem justiça em si mesmo. Ele não dá desculpa para as nossas falhas, mas ele nos substitui plenamente, carregando a nossa culpa. Agora pense comigo. Você crê nisso? Que Cristo substituiu seus pecados, substituiu você na condenação dos pecados, pagou a sua culpa, que ele advoga por você, com sua morte, que tem consequências eternas. Se você diz que Cristo sofreu por você, que ele morreu por cada um dos seus pecados, se você diz amá-lo porque ele te amou primeiro, de forma perfeita, sublime, extraordinária, se você diz que a sua vida depende de Cristo, que tudo é por ele e para ele, como você, como eu, como nós podemos ainda hoje sentir prazer naquilo que matou o meu Senhor? A gente sabe, a nossa natureza é inclinada para buscar prazeres no pecado. Mas nós fomos transformados e temos a consciência de que aquilo é mal. Os nossos impulsos naturais não podem sobrepujar a consciência de perdão, o Espírito que habita em nós e que nos fortalece. É incoerente. Eu amo ao Senhor, a igreja, diante de todo mundo. Lá eu peco todos os pecados possíveis. É incoerente. Dito isto, está claro que a liberdade que recebemos em Cristo não é a liberdade para pecar. Quando dizemos assim, não sou mais escravo do pecado, escravo que eu era antes, agora eu não sou mais. Não é para que eu peque. É porque agora eu posso dizer não ao pecado. É o que eu não podia fazer antes. Eu posso e devo. Isso a gente recebe de graça do nosso mestre. E aí tem a calúnia dos incrédulos, né? A calúnia dos incrédulos é o seguinte. Você diz assim, eu sou salvo. Aí eles vão dizer, se você diz que é salvo, então pode viver de qualquer jeito, é isso? Você tá salvo mesmo? Sempre esse mesmo papo quando a gente vai ensinar sobre predestinação, né? Ou sobre salvação mesmo. É óbvio que não. É justamente o fato de eu ser salvo que me impede de viver daquele jeito. Isso é uma grande mentira. Está muito claro que os que foram realmente salvos por Cristo devem reconhecer a sua condição de pecado, não devem viver pecando e devem se arrepender de suas faltas, andar na luz como Deus andou, como Deus é luz. Viver em comunhão com a igreja, com o Pai e com o Filho. Olha, o corpo inteiro, quando a gente une todas as coisas. É claro que essa acusação caluniosa só pode ser falsa. Spurgeon escreve isso em um comentário de 1 João. É um comentário traduzido, tá? Então, não sei se as concordâncias estão bem pontuadas, mas diz assim: por mais ruim, seria por pior que seja a natureza humana, ela raramente transforma a bondade de Deus em um argumento para se rebelar contra ele. Isso, obviamente, é o verdadeiro cristão. Os ímpios gostam de acusar, né? O verdadeiro cristão não usa a bondade de Deus para se rebelar. Não, Deus é muito bom, então eu vou viver pecando. Mas na frente eu me arrependo. Isso é fato. Isso é falso, obviamente. É fato que os verdadeiros cristãos não usam essa bondade de Deus para se rebelar contra a santidade do Senhor. Ele continua, Spurgeon. Quanto às almas renovadas pela graça, elas nunca podem ser culpadas de tal infâmia. O crente em Jesus Cristo raciocina de maneira completamente diferente. É como se ele dissesse, Deus é tão bom assim, então não o entristecerei. Ele está tão pronto para perdoar as minhas transgressões, então eu o amarei e não o ofenderei mais. A gratidão tem faixas que são mais fortes do que o ferro, embora mais macias do que a seda.
Não pense que o cristão precisa ser açoitado até a virtude pelo chicote da lei. Não pense que odiamos o pecado apenas por causa do inferno que o seguem. Se não houvesse céu para os justos, os filhos de Deus seguiriam a bondade, porque o seu espírito regenerado anseia por ela. E se não houvesse inferno para os iníquos, por necessidade de sua natureza recém-nascida, o verdadeiro cristão se esforçaria para escapar de toda iniquidade. Amados por Deus, sentimos que devemos amá-lo em troca. Bem, nós sabemos que temos um advogado junto ao Pai. É uma bênção infinita e maravilhosa isso. Isso é a prova do seu amor constante. É uma evidência da sua misericórdia que é sem fim. É a apresentação da sua bondade perfeita para com seus amados. É assim que Deus mostra: eu amo vocês infinitamente, de tal modo que Cristo constantemente rogará por vocês no céu. Todas essas virtudes de Cristo, elas são resumidas em uma palavra única para nós. E essa palavra é graça. Procure no dicionário, na sua mente, onde quer que seja, alguma palavra que possa identificar todo esse amor, e você não encontrará nada que não seja o favor de Deus. Graça. Essa carta ela serve como um manual da vida cristã. Um manual para um relacionamento saudável com o nosso Senhor, mas também para com os nossos irmãos. Lembre-se disso. Você pode até enganar muitos homens vivendo um falso cristianismo, mas jamais poderá enganar aquele que sonda as mentes e os corações. João vai além na explicação do ministério salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já vou caminhar para encerrar nesse parágrafo, por causa do tempo que avança. Mas ele diz no versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O que significam essas palavras? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Bem, aqui é sobre o seu ministério sacrificial. Ele não é o sumo sacerdote apenas, que oferece sacrifícios, mas ele é o próprio sacrifício. Isso significa de propiciação. Ele foi o sacrifício vicário, substitutivo em nosso lugar. O único capaz de nos purificar de toda injustiça. E o único capaz de se entregar. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu vou lá dou. Somente eu posso entregar. E eu posso entregar e também tenho poder para reavê-la. Como de fato fez. Mas João diz mais, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Interessante, né? Que esse é um daqueles versículos que os arminianos usam, amam, né? Eram uns que estavam planejados para tratar aqui no tema de expiação limitada. Será que João está dizendo que Jesus se sacrificou para todo mundo? Por todo mundo? Bem, a resposta é óbvia, de modo nenhum. Não está dizendo isso. Inclusive, João é o mesmo que relatou a oração sacerdotal, João 17, que a gente já viu aqui, Jesus dizendo que não roga pelo mundo inteiro, mas apenas por aqueles que o Senhor deu. Aqui João está falando sobre o poder do sacrifício de Cristo, e não sobre a sua extensão. Aqui está falando da sua disponibilidade, sobre o nosso ofício de proclamar. Você deve proclamar a toda criatura. Porque do mundo inteiro, dos mais diversos lugares, aldeias, países, estados, podem haver eleitos do Senhor. Qualquer um, de qualquer lugar no mundo, que se entrega a esse advogado fiel, mediante o sacrifício dele, os seus pecados são perdoados. O sacrifício de Jesus não se limitava aos judeus, aos gregos, não se limitava àqueles primeiros irmãos que iam ler essa carta, mas a qualquer um que pela fé se entregasse a elas. Isso nos diz que também o poder perdoador de seu sacrifício é ilimitado. O poder do seu sacrifício é ilimitado. Mas a eficácia e a extensão dele, obviamente, é para os eleitos. Na verdade, esse versículo, interpretado da maneira arminiana,
é um prato cheio para uma heresia do universalismo, não é nem para o arminianismo, ele não nem defende o arminianismo. Aqui ele defende uma heresia, o universalismo, então todo mundo no final vai ser salvo, uma vez que Cristo morreu por todo mundo. Está muito claro que não, a palavra de Deus fala que não. Fala Deus dizendo, apartai-vos de mim para o fogo eterno, mostrando que vários serão condenados. Mas, como sempre, para a gente entender bem o texto, principalmente palavras que podem nos levar a outros temas, a gente tem que ver o contexto imediato. E João está falando sobre isso? Sobre salvação do mundo inteiro? Sobre a extensão do sacrifício de Cristo no sentido de cada indivíduo do mundo? Não. Se a gente lembrar esse contexto, João está fazendo uma exortação à santidade do povo. Uma confiança no favor de Cristo. Assim a gente vai entender melhor as palavras de João. É uma clara afirmação, diz assim, Cristo tem uma fonte inesgotável de perdão para você. Se alguém pecar, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Ele é um advogado que está junto ao Pai, constantemente, se eternamente, enquanto ele não volta, ele intercede por nós. É que o poder do seu sacrifício é infinito. Poderia salvar o mundo inteiro, inclusive. É sobre este poder que João está dizendo assim. É nesse nível de poder eterno, infinito, de perdão infinito, que está estabelecida a nossa fé. Portanto, temos um advogado fiel junto ao Pai. É um grande ânimo para o povo de Deus. Portanto, você deve repassar essa mensagem da cruz para todos os homens, em todos os lugares do mundo. Você tem pregado o Evangelho? Você tem feito isso? Usado cada oportunidade, sem desculpas, para pregar a palavra de Deus? Você deve ser um instrumento de Deus para o resgate dos eleitos do Senhor. Cristo te chamou para ser esse instrumento. O que pediria Cristo, o seu poder eterno, dizer, eu vou colocar na mente de todos os homens agora a palavra. Aquele que disse, haja luz e ouve, que criou todas as coisas, nada seria difícil em termos de poder para ele. Mas ele escolheu um modo da igreja expandir. Foi pela pregação do Evangelho. Foi pela pregação de pecadores como nós. Seu papel é pregar. A quem? Toda criatura. Observe como a questão desse versículo está centrada na graça e perdão de Deus, e não na extensão do sacrifício. João, ele retorna novamente para o tema santificação. O tema aqui é santificação. Vivam uma vida na luz. Como reconhecer alguém que de fato foi resgatado por esse amor que é infinito, que é tão grande como João relatou? Como sabermos se nós somos verdadeiros servos de Deus? Como é que a gente pode saber essas coisas, irmãos? Versículo 3, João diz, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Então, fala-se de duas coisas, de conhecer e de guardar os mandamentos. O que é conhecer a Cristo? É saber quem Ele é saber o que Ele fez, é acreditar no que Ele fez. É só isso? Não, essas coisas são importantes. Mas até os demônios comungam dessas coisas. Eles sabem quem Cristo é, eles sabem o que Cristo fez e acreditam no que Ele fez. Mas acreditar e se devotar, entregar a sua vida a Ele é outra coisa. E ter fé que a extensão da sua obra aplica-se em nós é outra coisa. Todas essas coisas são importantes, sim, mas o verdadeiro cristão deve relacionar-se com Cristo. É o que João diz com conhecê-lo. E nisto sabemos que o temos conhecido. O que significa conhecer? Aí volta para o capítulo 1. É João dizendo, você deve manter comunhão com o Pai e com o Filho. Essa comunhão e unidade do conhecer, que é esse relacionamento de entrega, confiança, necessidade, movido pela fé, somente, inclusive, é que nos leva a mudanças práticas em nossas vidas. Mudanças que evidenciam esse relacionamento maravilhoso. A grande evidência da conversão de alguém, que alguém verdadeiramente foi salvo por Cristo, está nos frutos que esse homem apresenta.
E boa parte disso tem a ver com a obediência aos mandamentos do Senhor. Essa é uma das evidências públicas para a salvação. Cristo diz, pelos seus frutos conhecereis, falando dos falsos profetas e dos crentes. João fala, quem conhece a Cristo, quem se relaciona com Ele, quem o ama, obedece, guarda os seus mandamentos. Dizer para uma pessoa não cristã, eu sou salvo, pode ter resultados bem interessantes. Experimente. Chega para um ímpio e diz assim, eu sou salvo. Eu tive essa experiência essa semana, inclusive. A pessoa ficou olhando assim. Eu vi que ela ficou com... Ela não quis falar logo. Teve dedos, né, tato para falar. Mas na cabeça dela, que cabo arrogante é esse? O pensamento mais comum é, essa pessoa é muito arrogante. Será que podemos ter a certeza da nossa salvação? Ou isso é pura arrogância? Onde estão os méritos dessa salvação? Aí nós, os crentes, vai vir em coro responder, os méritos estão em Cristo. Bem, se estão em Cristo, não pode ser arrogância. Eu não estou dizendo que eu sou porque mereço. Eu sou justamente porque não mereço, porque ele é bom. Não pode haver arrogância. O que há no verdadeiro crente é gratidão. Mas como provar para nós mesmos que somos salvos? Como ter essa certeza? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos... 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, está escrito: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Essas palavras de Pedro indicam que nós podemos sim ter a certeza da nossa salvação, mediante a fé em Cristo. Mas também, não só isso, baseada em evidências na nossa vida, da nossa mudança, da nossa transformação. Quais são elas? O próprio Pedro pontua algumas delas. Eu vou ler brevemente os versículos de 3 a 9 de 2 Pedro, capítulo 1. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, ou seja, participem daquilo que Cristo fez, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A fé leva à virtude, deve ser acrescentada em nossas vidas. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Da piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então todo aquele que é candidato ao batismo deve responder, inclusive, com sim essa pergunta. Você tem certeza da sua salvação? A resposta deve ser sim. Porque se você disser que não, então você está dizendo, então tem uma coisa minha para fazer ainda. Quando você diz sim, é porque você diz, Cristo que fez. Mas não é só dizer com um perjúrio, jurando falsamente. Você deve dizer sim e deve certificar-se de que a sua vida foi transformada, de que você foi invadido pelo Espírito Santo, que sua vida sofreu uma mudança verdadeira. A nossa fé não está segura em possibilidades que podem falhar, nem na incerteza. Mas é justamente com fé na certeza do que Cristo fez por nós, apesar de nós, apesar de sermos pecadores. A nossa conversão ela se evidencia pela nossa mudança e pela busca da santidade e não pela perfeição que jamais atingiremos nessa vida. Aí você lembra das palavras de Paulo, Romanos 8:16? O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Eu tinha mais coisas para dizer, mas isso a gente já falou antes. Né? João está sendo redundante, ele está repetindo. Aquele que diz, eu conheço, agora, não é só que não tem pecado, ele está dizendo assim, aquele que também diz, eu conheço, eu ando com Cristo, eu me relaciono com ele, mas não guarda os mandamentos, está mentindo também.
Está mentindo também. Não é só o que não vive em comunhão, não é só o que não anda na luz. É o que não guarda os seus mandamentos. A verdade não está nele. Versículos 5 e 6, para encerrar, João diz, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha, há um aperfeiçoamento, uma progressão na santidade daquele que é convertido. Uma coisa é o dia que nós nos convertemos, outra coisa é 10 anos depois. A gente não pode estar do mesmo jeito. Nisto sabemos se estamos nele. Versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, qual é o proceder de um crente verdadeiro? Aquele que guarda a sua palavra deve obedecer. O que é guardar? É ler, compreender, entender, ouvir, entender e pôr em prática. Como consequência, uma vida assim é uma vida de aperfeiçoamento no Senhor, de progressão na fé. Isso é o que é ser santificado. Cristo já nos santificou no sentido de nos separou para a salvação. Mas nós somos santificados nessa vida ao ouvir os imperativos da sua palavra. Aquilo que ele diz, obedeça, faça assim, abandone isso. E aí nós somos santificados. A questão é bem simples. A obra que Cristo realiza em nós pela sua morte, comunicada pelo seu Santo Espírito, é completa. Não é só o final das coisas, mas ele nos transforma dia a dia. Aquele que ele salva dá frutos. É um fato. Aquele que ele salva busca a santidade. Aquele que ele já salvou imita o Salvador. Devemos andar como ele andou. E como é que Jesus andou? Em pureza, em santidade. Então nós devemos nos certificar da salvação. Você deve certificar-se da salvação, meu irmão. Se você crê no sacrifício de Cristo, se você foi invadido pelo seu amor infinito, não tem como você permanecer do mesmo jeito. Não tem como você viver a vida do velho homem, que você disse ter sido crucificado com Cristo na cruz. Isso é incompatível com a salvação que Cristo nos entrega. Ele nos salvou não só da condenação eterna, mas também do senhorio, do domínio do pecado. E logo mais seremos salvos da presença do pecado também. Você deve aguardar isso ansiosamente, porque o pecado é mau. O pecado fez o nosso Senhor sofrer. O pecado nos faz sofrer e nos mata. Você pode, ou melhor, você deve dizer não para o pecado maldito. Ele é o nosso maior inimigo. Mas a verdade é que o pecado ele continuará tentador. Ele continuará convidativo, chamando a nossa atenção, dizendo, venha para cá, aqui tem alegria. Ele continuará te oferecendo felicidade, satisfação em fontes rasas, que logo secam, você vai precisar de outra. Com um vício terrível. Ele vai te oferecer atalho para o sucesso que você deseja. Mas o fim desse atalho é morte. O pecado é terrível. Só existe uma forma de vencê-lo. É se agarrando a Cristo, imitando, amando a sua palavra, guardando ela no coração. Não sendo um mero ouvinte dela, mas um operoso praticante. Você não pode se esquecer e nem deixar que o seu coração perca de vista a verdade de que as suas palavras não são meras teorias, mas são um verdadeiro manual para a vida prática, para a glória de Deus e aperfeiçoamento no Senhor. Mas jamais, eu repito, jamais pense que o bom proceder te fará merecedor de alguma coisa. O bom proceder é a obrigação de todo verdadeiro cristão. E só pode ser vivido porque Cristo já viveu e morreu por nós, nos entregando isso, e com santa vocação nos chamou, porque Ele nos tirou das trevas para a luz. A vida de santidade é uma consequência da ressurreição do Espírito operado em nossos corações. Uma vida de obediência ao Senhor é a expressão evidente de sua salvação gratuita, perfeita, absoluta, completa. É porque Ele fez todas essas coisas que eu posso me agarrar a Ele e me deixar ser transformado para viver a verdadeira vida. É porque Ele realizou tudo que agora sou verdadeiramente livre para poder viver aquilo que Ele preparou para mim. O povo gosta de dizer, né? Vem viver o propósito que Deus preparou para você. Quer viver o propósito que Deus preparou para você? Não é esse dos coaches, não, viu? É seja santo como Ele é. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. E aí, finalmente, você conhecerá a verdade de Cristo. E a verdade vos libertará. Antes éramos escravos das paixões,
agora somos livres para viver a justiça de Deus. Portanto, busque a Ele com todas as suas forças, porque Ele certamente dá graça aos humildes. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa? Hoje estendemos bastante, mas terminamos o parágrafo que tem que ser completo. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Então vamos nos colocar de pé para orarmos ao Senhor. Senhor Deus bendito, poderoso,